Olá, aqui é o professor Ribeiro Matemática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui daremos continuidade ao conteúdo sobre divisibilidade, critérios de divisibilidade. Pois bem, a partir do critério de divisibilidade por 2, por 4 e por 8 que vimos nas aulas anteriores, nós podemos generalizar. Podemos dizer que um número ele é divisível por 2 elevado a p quando seus últimos p números forem divisível por 2 elevado a p. Pois bem, olha só. Nesse primeiro exemplo temos o 12. O 12 ele é divisível por 2. Por quê? Porque o último algarismo da direita ele é par. Ele é divisível por 2. Podemos representar também, obedecendo à generalização, certo? A regra, o 2 ele pode ser reescrito como 2 elevado a 1, certo? 2 elevado a 1. Então, a regra diz que um número é divisível por 2 elevado a p quando seus últimos p números forem divisível por 2 elevado a p. Então, olha só, o 12 ele é divisível, né, por 2 elevado a 1, por quê? Porque seu último um valor, certo? No caso o 2, é divisível por 2 elevado a 1, seguindo a regra, beleza? Então 12 é divisível por 2, justamente por isso. 12 também é divisível por 4, certo? 12 também é divisível por 4. Por quê? Porque a regra diz que um número é divisível por 2 elevado a p quando os últimos p números forem divisíveis por 2 elevado a p. Então, o 4, podemos representar o 4 como 2 ao quadrado, beleza? 2 ao quadrado. Então, o número 12 é divisível por 2 elevado ao quadrado, certo? Quando seus últimos p valores, no caso, quando seus últimos dois valores, certo? Os últimos dois valores, no caso, o algarismo 2 e o algarismo 1, o algarismo das unidades e o da dezena, certo? Esses últimos dois valores formarem um número divisível por 2 elevado ao quadrado. Então, implica dizer que 12 ele é divisível por 4, beleza? Então, aqui nesse segundo exemplo, temos esse número aqui. Então, ele é divisível por 2, por quê? Porque ele termina, o último algarismo da direita, ele é par. Outra maneira, né, o 2 ele pode ser representado como 2 elevado a 1, beleza? Então, 2 elevado a 1, esse número aqui é divisível por 2 elevado a 1, por quê? Porque seu último algarismo, no caso, o último algarismo, certo? Ele é divisível por 2 elevado a 1. No caso, o 2 é divisível por 2. E 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, 2 é divisível por 2. Beleza? Então, o número 532 é divisível por 2. Justamente por isso. Esse número aqui, ele também é divisível por 4. Por que ele é divisível por 4? Porque o 4 eu posso representar como 2 ao quadrado. Vamos colocar em potência, beleza? Base 2, como diz a característica, a generalização. Então, esse número 532, ele é divisível por 2 elevado ao quadrado. Por quê? Por que é divisível por 2 elevado ao quadrado? Porque seus últimos dois valores, certo? Os últimos dois valores, no caso, o algarismo 2 e o algarismo 3, seus últimos dois algarismos, né, eles formam um número divisível por 2 elevado a 4. 32 ele é divisível por 2 elevado ao quadrado. O 32 ele é divisível por 2 elevado ao quadrado, certo? Ele é divisível por 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E 32 é divisível por 4, certo? Que é igual a 16. Então, justamente por isso, né, o 532 ele é divisível por 4. O 532 ele também é divisível por 8, certo?
seguindo a regra, né? Esse número aqui ele é divisível por 2 elevado, no caso, 2 elevado ao cubo, que é 8, certo? Por quê? Porque os seus últimos 3 algarismos, no caso, o algarismo 2 das unidades, o algarismo 3 das dezenas e o algarismo 5 das centenas. Esses 3 algarismos, eles formam um número divisível por 2 elevado ao cubo, certo? Que número é esse? Vimos que é o número, certo? Então, 532 é divisível por 2 elevado ao cubo, que é 8, beleza? Então, aqui, nesse outro número aqui, pessoal, temos essa representação e essa representação ela é divisível por 2 elevado a 1, certo? 2 elevado a 1, por quê? Porque seu último algarismo, além de ser par, ele é divisível por 2 elevado a 1, beleza? O 4 implica dizer que o 4 ele é divisível por 2 elevado a 1. Esse número também ele é divisível por 2 elevado ao quadrado, né? 2 elevado ao quadrado ele é divisível por 2 elevado ao quadrado, por quê? Porque os seus últimos 2 algarismos, no caso, o algarismo 4 e o algarismo 4 aqui das dezenas, eles formam um número divisível por 2 elevado ao quadrado, beleza? 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 44 dividido por 4 é igual a 11. 4 vezes 11, 44. Então, 2 elevado ao quadrado, né? O 44 é divisível por 2 elevado ao quadrado. Esse número também é divisível por 2 elevado ao cubo, certo? O número é divisível por 2 elevado ao cubo, por quê? Porque os últimos 3 valores, os 3 algarismos, eles formam um número divisível por 2 elevado ao cubo. Quais são os últimos 3 valores? O 4, certo, das unidades, o 4 das dezenas e o número 1 das centenas. Então, 144, ele é divisível, certo? 144, ele é divisível por 2 elevado ao cubo, certo? Então, a partir daí, podemos generalizar. Um número é divisível por 2 elevado a p quando seus últimos p números forem divisível por 2 elevado a p. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Deixe seu like, inscreva-se no canal.